Oi, eu sou a Bruna. E eu sou o Gabriel. Nós somos alunos da FABC e nesse quadrimestre estamos cursando a matéria de Princípios de Administração. Bom, hoje iremos falar sobre o tema de projetos organizacionais. A Samara, que também faz parte desse grupo, vai apresentar para vocês os conceitos aprendidos. Olá, eu sou a Samara e eu vou falar sobre os projetos organizacionais básicos. A organização é uma função da administração que cria a estrutura organizacional. Ao modificar essa estrutura, a liderança está agindo sobre o projeto organizacional, que envolve tomadas de decisões, as regras que guiarão o comportamento dos funcionários e em que nível serão tomadas as decisões. Nós vamos abordar os elementos básicos que formam a estrutura organizacional. O primeiro elemento é a especialização do trabalho, que é quando as tarefas de um projeto são divididas em várias etapas e cada etapa é realizada por um funcionário diferente. Através disso, é possível adquirir uma alta produtividade nas linhas de produção. Este gráfico representa o aumento da produtividade quando há um aumento na especialização, mas mostra também que se a especialização for alta demais, pode causar uma baixa na produtividade. Isso porque o exagero da especialização pode causar tédio, fadiga e execução de baixa qualidade dos funcionários. O segundo elemento é a cadeia de comando, que é a ordem de autoridade entre todos os funcionários da empresa. Dentro da cadeia de comando, podemos ver a estrutura de autoridade da organização, onde os cargos mais altos tomam decisões e dão ordens aos cargos mais inferiores. Podemos também ver a estrutura de responsabilidade, que consiste no funcionário fazer as tarefas dadas pelo seu superior, e a estrutura de prestação de contas, que consiste no funcionário reportar ao seu superior seus feitos e obstáculos. Também temos a estrutura de delegação, que é a ação de transferir alguma tarefa para cargos inferiores ao cargo de quem faz a delegação. Dentro da questão de autoridade, temos duas divisões. A autoridade de linha, que se refere à autoridade dos cargos administrativos, e a autoridade de pessoal, que se refere ao poder de especialistas de uma área em informar, aconselhar e dar assistência aos empregados dos departamentos de linha. O terceiro elemento é a amplitude de controle, que se refere ao número de pessoas que estão subordinadas a um administrador da empresa. Essa amplitude pode determinar se a estrutura da empresa é alta ou baixa. A estrutura alta significa que a empresa possui uma amplitude de controle baixa, ou seja, tem poucas pessoas subordinadas a alguém, consequentemente tendo uma cadeia de autoridade maior. Já a estrutura baixa significa que a empresa tem uma amplitude de controle alta e que muitos funcionários estarão no mesmo nível de autoridade. Então, a estrutura e organização dessa empresa será mais achatada. O quarto elemento é a autoridade e responsabilidade. A autoridade está ligada a um cargo que tem direitos de dar ordens e esperar que elas sejam cumpridas dentro de uma instituição. Ao delegar autoridade, os gerentes passam responsabilidades para os seus funcionários, que são responsabilizados pelo desempenho acordado. O quinto elemento é a centralização e descentralização, que se refere ao nível hierárquico em que a tomada de decisão será feita. Em organizações centralizadas, a tomada de decisão é feita em cargos superiores e em organizações descentralizadas, a tomada de decisão também é feita por pessoas em cargos inferiores. O sexto e último elemento básico da estrutura organizacional é a departamentalização, que é a separação dos funcionários e cargos dentro da empresa em departamentos. Esses departamentos baseiam-se nas funções desempenhadas, nos serviços oferecidos ou no processo para transformar entradas em saídas. Os principais tipos de departamentalização são, primeiro, a abordagem funcional, que consiste em separar os funcionários pelas atividades que eles realizam, a abordagem divisional, em que os funcionários estão agrupados pelo produto ou serviço final que estão envolvidos. A abordagem divisional pode ser por produto, por cliente, por geografia ou por processo. A abordagem matricial mescla as duas abordagens vistas anteriormente, com o objetivo de obter as vantagens das duas. Ela tem esse nome por causa do seu formato de matriz, que pode ser visto na imagem. Na abordagem de equipe, os funcionários são agrupados em equipes com pessoas de variadas funções, que trabalham juntas para realizar um projeto. As equipes são responsáveis por todo o processo e pelas principais decisões a serem tomadas. Por último, existe a abordagem de rede,
que é quando algumas funções que eram desempenhadas por funcionários da empresa passam a ser terceirizadas e podem ser feitas por pessoas de diferentes partes do mundo. Os dois modelos de estrutura organizacional mais utilizados são a burocracia ou a organização orgânica. A burocracia foi o resultado natural da combinação dos 6 elementos básicos apresentados anteriormente. Suas principais características são relacionamentos hierárquicos rígidos, muitas regras, tarefas fixas, canais de comunicação formalizados, autoridade de decisão centralizada e estruturas altas. Enquanto que as principais características da organização orgânica são a colaboração tanto vertical quanto horizontal, a comunicação informal, as tarefas adaptáveis, a autoridade de decisão descentralizada e estruturas mais achatadas. Cada um desses modelos é apropriado para uma situação que será analisada pelas variáveis de contingência. As 4 variáveis de contingência mais conhecidas são, primeiro, a estratégia, que está estritamente ligada à estrutura e define os objetivos da organização. O tamanho, que diz respeito à quantidade de funcionários que uma empresa tem e a relação mais notória com a estrutura. A tecnologia, que tem uma relação clara com a estrutura da empresa e o tamanho da produção. O ambiente, em que as organizações mecanísticas se dão melhor em ambientes mais estáveis e as organizações mecânicas combinam melhor com ambientes mais dinâmicos e incertos. A organização de aprendizagem é uma organização que desenvolveu a capacidade de continuamente se adaptar e mudar devido aos membros terem uma participação ativa no trabalho. Funcionários desse tipo de organização são responsáveis pela gestão do conhecimento, utilizando na tomada de decisões e na realização das tarefas. A cultura organizacional é definida como a personalidade de uma empresa. Essa cultura tem como finalidade governar a forma como os membros se comportam. Para avaliar a cultura organizacional de uma empresa, utiliza-se de 10 características. A primeira é a identidade do membro, que é o grau em que os funcionários se identificam com a organização como um todo. A ênfase do grupo, que é o grau com que as atividades são organizadas ao redor de grupos ao invés de indivíduos. O foco nas pessoas, que é o grau com que as decisões administrativas levam em consideração o efeito dos resultados nas pessoas dentro da organização. A integração da unidade, que é o grau com que as unidades dentro da organização são encorajadas a operar de maneira coordenada. O controle, que é o grau com que as regras, as regulamentações e a supervisão direta controlam o comportamento dos funcionários. A tolerância a riscos, que é o grau com que os funcionários são encorajados a serem inovadores, agressivos e a correr riscos. O critério de recompensa, que é o grau com que as recompensas são alocadas no critério de desempenho do funcionário, em contraste com o tempo de serviço, favorecimentos e outros fatores desvinculados do desempenho. A tolerância a conflitos, que é o grau com que os funcionários são encorajados a expressar os conflitos e as críticas abertamente. A orientação meio-fim, que é o grau com que a administração focaliza os resultados nas consequências e não nas técnicas. E por último, o foco nos sistemas abertos, que é o grau com que a organização monitora e responde às mudanças no ambiente externo. Toda organização, independentemente do tipo e da estrutura dela, precisa ter integração e coordenação horizontal. Cada tipo de estrutura organizacional tem um nível de coordenação horizontal. Por exemplo, a abordagem funcional vertical não possibilita muito a coordenação horizontal. Já a abordagem em equipes possibilita uma coordenação e comunicação entre as pessoas e departamentos. Alguns tipos de estruturas organizacionais que aumentam a coordenação horizontal nas organizações são a estrutura em equipe, a força-tarefa e a gestão de projetos. Existe também a coordenação relacional, que é o nome dado ao maior nível de coordenação horizontal que uma organização pode ter. Significa que os funcionários podem trocar informações livremente, sem barreiras de departamento ou de hierarquia. Nessa coordenação não há necessidade de separar os funcionários e os departamentos e equipes convivem juntos, ajudando uns aos outros, sendo assim mais colaborativos. Obrigada e até a atividade final.